olhar dentre os mortos, quem vivo está. Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. Olhar dentre os mortos, quem vivo está. Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor a morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. Vamos meditar na palavra de Deus. Saúdo aqueles que nos assistem via internet, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos dar continuidade à exposição panorâmica do livro de Atos, todo segundo domingo do mês, mas por conta das festividades de Páscoa, estou pregando ou pregarei hoje. Faz parte de um conjunto de instruções à igreja, os sermões de domingo. São 3 temas, vamos dizer assim, transversais. Primeiro, as parábolas de Jesus, ligado ao discipulado cristão. Segundo tema é a leitura panorâmica do livro de Atos, que tem por finalidade fortalecê-los na história da igreja primitiva e das principais doutrinas ali a respeito do Espírito Santo. E a terceiro tema, começamos domingo passado, ou este domingo, foi sobre batalha espiritual, para compreendermos para além das nossas percepções, né, materialistas, que Deus está operando no mundo, mas o diabo também. Então,
Para a formação da igreja, isso demorará uns 2 anos. Hoje nós vamos continuar, então. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 3. Nós leremos até o capítulo 4, verso 31. Antigamente, quando tinha rede social, quando tinha um textão, o pessoal colocava, cuidado, textão, né? Então hoje também será um sermãozão. Espero ser sintético, mas é importante que esses 2 capítulos sejam lidos juntos, porque foi assim que Lucas o pensou. Pode pregar separado por versículo, não há problema, mas como partimos da pregação expositiva panorâmica, nós estamos falando então de um episódio único relatado por Lucas. Tudo bem? As irmãs oraram em favor da pregação da palavra do pastor, que o Senhor nos dirija então nesta manhã. Então, Atos capítulo 3 até o capítulo 4, verso 31. Como eu tenho feito nessas narrativas, eu lerei a Bíblia e depois farei alguns comentários específicos. Tá bom? Vamos então meditar nesta palavra. Capítulo 3, todos encontraram? As águas calmas em que a igreja velejava, se você olhar Atos capítulo 2, 42 a 47, harmonia, crescimento, fraternidade, comunidade. As águas calmas em que a igreja velejava são rapidamente conturbadas pelos ventos de oposição que ameaçariam sua própria existência. Esse é um assunto do capítulo 3 ao 6. Por exemplo, a perseguição dos apóstolos pelas autoridades judaicas, o declínio moral no interior da igreja, Ananias e Safira tentando enganar a Deus no espírito, a tentação dos apóstolos de desviar-se da sua missão principal, que é a pregação da palavra, para cuidar dos pobres. Então, a partir do capítulo 3, temos então estas águas conturbadas pelos ventos de oposição interna e externa. Então, meu objetivo nesta manhã, irmãos, é ensinar como os apóstolos reagiram à oposição da pregação. Continuando a exposição panorâmica, o meu tema especificamente hoje, o meu título é este: a primeira tentativa de amordaçar a igreja. Entre os objetivos desta pregação, objetivos pastorais, está encorajar você a continuar a perseverança, para que você persevere na missão de pregar o arrependimento e remissão de pecados em nome de Jesus. Em segundo lugar, se há alguém aqui ainda que se opõe ou resiste ao fato de que Jesus ressuscitou, para que você seja convertido à fé e seja salvo. E em terceiro lugar, educar a nossa fé e a nossa inteligência na doutrina para suportarmos a oposição que teremos para a pregação do Evangelho, uma oposição que se aproxima a cada dia e é inevitável. Então, irmãos e irmãs, como contexto, nós devemos entender aqui capítulo 3, versos 1 a 10. Leio com a igreja. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, significa as 3 da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Então, nos capítulos 3 e 4, nós temos o registro de como a Igreja Apostólica dá continuidade ao ministério de Jesus. E como esta mesma igreja enfrentou a primeira onda de oposição contra a pregação do Evangelho, que, em síntese, em resumo, é o anúncio da ressurreição e da remissão por meio do seu sangue. Ressurreição do corpo e remissão dos pecados. A igreja, então, dá continuidade ao ministério de Jesus e expande o reino de Deus, pregando e realizando sinais. A oposição é inaugurada por causa de um milagre, que é este milagre aqui que nós acabamos de ler, e a mensagem que ele traz. Qual é a mensagem que este milagre traz? Jesus está vivo e o seu reino está encaminhando, ele está salvando vidas. Então o milagre subjaz uma compreensão. A mensagem: Jesus está vivo, seu reino avança e ele está salvando as pessoas. O tema principal desses capítulos que eu lerei com vocês é como o testemunho dos apóstolos a respeito desta ressurreição os colocou em conflito com os líderes judeus. Então, nos versículos 6 e 7, apenas, como lemos, Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés se firmaram. Então, nós temos um milagre. O milagre é um sinal que não segue a ordem natural. Na igreja primitiva, o milagre serviu para autenticar a autoridade de Jesus, a autoridade outorgada, ou seja, permitida aos seus apóstolos. O milagre, como um sinal, indica que o reino de Deus, tal como pré-anunciado pelos profetas, é inaugurado. Então, tenha em mente esta doutrina a respeito do milagre. Infelizmente, seitas neopentecostais têm simulado os sinais e usado os milagres como fonte de exploração financeira. Vocês conhecem. Só ligar o canal de qualquer TV, você verá essa prática. Contudo, segundo a Bíblia, o propósito do milagre é mais do que aliviar sofrimento. É claro que nós oramos por milagres. Nós temos aí uma colega da Elisa que não podia ter... É que ainda é segredo. Bom, não podia chegar a determinada situação e Deus milagrosamente reverteu. Nossa sobrinha, a Rebeca, que, por exemplo, ninguém entende o porquê de estar viva. Então, queridos, por causa de uma doença gravíssima e rara, o objetivo do milagre alivia o sofrimento, mas é mais do que isso. Vocês aprenderão aqui que o milagre visa o arrependimento pelos pecados cometidos e que a pessoa se converta a Jesus. Então, o milagre é o centro aqui do problema que vai gerar, em parte, a perseguição. Outra coisa que nós precisamos destacar aqui é o nome de onde procede a autoridade dos apóstolos. O milagre realizado aponta para o seu autor, que é Jesus Cristo. O nome de Jesus, quando ele diz, é no nome de Jesus, o Nazareno, está indicando a autoridade que Deus outorgou. O nome de Jesus é a fonte de poder, é a fonte do domínio que se estende a todos os aspectos da vida. O único que capacita para reverter uma situação lamentável de 40 anos
inválido. Pedro e João conectam o milagre, este milagre, à salvação realizada por Jesus Cristo. Este milagre do paralítico, do coxo, serve como uma ilustração da salvação em Cristo que é oferecida a todos. Quanto tempo você está inválido espiritualmente? Quanto tempo você se arrasta? Cristo está pronto a curá-lo, a perdoá-lo, a salvá-lo. E que fique bem claro que há uma continuidade entre o ministério de Cristo, o Nazareno, que curava, pregava, e o ministério da igreja e o testemunho da igreja. Então, este é o contexto. Diante deste sinal, Pedro aproveita a oportunidade para pregar. E se eu aqui usei apenas 3 palavras para resumir a mensagem de Pedro. Olhem para Cristo. O milagre fez com que o povo ficasse admirado. No entanto, eles precisavam compreender o que o milagre significava. E em resumo, o milagre foi o modo pelo qual Deus atraiu a atenção das pessoas para ouvir a mensagem da salvação. Veja que o milagre não é o centro da pregação cristã. Jesus Cristo crucificado e ressuscitado é o centro desta pregação, e o arrependimento e a conversão dos pecados é o conteúdo. Então, o sermão de Pedro que leremos agora, podemos sintetizar em 3 palavras. Não olhem apenas para o milagre. Olhe para Cristo ressuscitado, porque é em seu poder e é em seu nome que nós operamos estes sinais. Nos versículos 11 e 16. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Ele está executando este milagre ali no templo. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes, perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedessem o homicida. Destarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome se fortaleceu. E este nome agora vos vede e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então a mensagem de Pedro, olhe para Cristo. E o primeiro ponto da mensagem de Pedro: Jesus Cristo crucificado está vivo e está atuando. O autor do milagre é Jesus, o mesmo que foi assassinado por eles, mas que foi exaltado e glorificado pelo Deus da aliança. Foi o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, porque ele é Deus de vivos e não de mortos, que ressuscitou a Jesus. Os israelitas mataram o autor da vida, e aqui o autor significa a origem, de onde procede, e preferiram o homicida ao invés do santo e justo. E aqui o ponto fundamental é este: Jesus, assassinado por eles, é quem está operando aquele milagre. E aqui eu lembro do poeta que diz, como exprimiu o poeta: a morte não o segurou, a eternidade toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Eles imaginavam encerrar a fé com a morte do Messias, com a morte do Jesus o Cristo.
E Pedro lhes diz: Jesus Cristo crucificado está atuante e é pelo dedo, pelo seu nome, que nós efetuamos isto. E aquele que pela fé crê no nome servo, justo, do santo, todo o que crê recebe restauração, recebe salvação. Ainda no sermão de Pedro, olhe para Cristo, ele diz: Jesus está crucificado e vivo e atuante. Jesus crucificado está vivo e atuante. E nos versos 17 a 21, o convite. Na verdade, o desafio. Arrependa-se do seu pecado e converta a Jesus. Verso 17 em diante. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes, sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele a Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o Senhor receba até o fim dos tempos, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos, seus santos profetas, desde a antiguidade. Arrependa-se do pecado e converta-se a Jesus. A história da salvação se desenvolve e os indivíduos agem livremente dentro da direção que Deus ordena. Eles o mataram por mãos de iníquos, crucificaram o Senhor da glória. Mas Pedro diz que apesar do pecado cometido na sua ignorância, há chance de arrependimento. E arrependimento significa mudança de mente. Mudança na vontade. Ele diz: arrependam-se e convertam-se. O próximo passo seguinte do arrependimento é converter-se. Converter-se significa deixar o pecado e voltar para Cristo. Que vocês tenham uma mudança de mente, uma mudança de vontade pelo Espírito. E que vocês se convertam dos seus maus caminhos, porque vocês o crucificaram dentro do plano de Deus, mas o fizeram na ignorância. Há, portanto, chance para o arrependimento. E se vocês receberem a Cristo, vocês terão seus pecados cancelados, sua consciência refrigerada e participarão da restauração futura. Cancelados os vossos pecados. Esta é a bênção do arrependimento. Esta é a bênção da conversão. E para exemplificar o que é cancelar o pecado, é apagar a dívida. Imagina a sua dívida no cheque especial, o rotativo do cartão. Parece o demônio devorador. Aumenta a dívida, aumenta, 1.000, 2.000, 3.000, e você não vê como pagar. E não há possibilidade. E aí, a instituição financeira te liga e diz: alguém aqui pagou tua dívida. Seu nome está limpo. Você pode dormir tranquilo, porque você foi perdoado. Este é o benefício da mensagem do Evangelho. Que crendo no Cristo ressuscitado, que opera milagres, olhe para Ele e se converta dos seus maus caminhos. E se você tiver a bênção do arrependimento e converter-se, então seus pecados serão cancelados. Você terá paz verdadeira em sua consciência e participará da restauração futura.
Mas se você rejeitar, como diz o texto, se você rejeitar a autoridade de Cristo, haverá condenação. Então, olhe para Cristo, é a mensagem de Pedro a eles. Jesus crucificado está vivo e atuante, arrependa-se do pecado e converta a Jesus. Terceiro, a rejeição ao nome de Jesus trará condenação, mas se você crer na sua autoridade, se você arrepender-se, receberá a bênção. Leiamos versículos 22 a 26. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vosso Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada no meio do povo. E todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Está se referindo à igreja também. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar. Em que sentido? De curar? De fazer milagre? Não. No sentido de que cada um se aparte dos seus pecados. A rejeição ao nome de Jesus trará condenação. Os profetas o anunciavam sua morte, sua ressurreição, o seu poder. Como nós lemos aqui, Pedro falando de Moisés, que era o profeta mais respeitado do Antigo Testamento. E nós sabemos que no Novo Testamento Cristo é maior do que Moisés. Ele é o profeta que serve no templo de Deus. Moisés servia fora da casa. Temos um profeta que excede em muito. E aqui a palavra é muito clara. Se vocês o rejeitarem, vocês serão rejeitados. Mas se vocês o receberem como sua autoridade, então seus pecados serão cancelados. Hoje. A sua dívida paga por outra pessoa. E o seu nome é Jesus Cristo. Por isso, na cruz, uma das palavras foi tetelestai. Paguei a dívida por completo. Você poderá, então, ter paz com Deus e ter esperança da restauração futura. Portanto, há o milagre, mas a mensagem do milagre é: olhe para Cristo. Quantas pessoas são curadas diariamente, milagrosamente, mas que não se arrependem dos seus pecados. E Jesus fez muitos milagres em muitos lugares. Por exemplo, Betsaida, Corazim. E ele disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Se em Tiro e Sidom, regiões ímpias, se tivessem feito os milagres que em vós operaram, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas vocês se mantêm endurecidos. E este é uma outra versão do milagre. Ser usado contra aquele que recebeu. Porque ficou na superfície do milagre e não se aprofundou no sentido dele, que é olhar para Cristo, que opera com autoridade. Olhar para Cristo que diz: arrependa-se e converta-se, e aceitá-lo como seu Salvador. E então eu quero usar o capítulo 4 em diante como aplicação
Qual é o resultado desta cura? Qual é o resultado desta pregação na cidade de Jerusalém? E a partir disso, aprender como a igreja respondeu e será as nossas aplicações. Os versículos 1 a 3, temos a orientação. A mensagem de Jesus causou ressentimento nos saduceus, a ponto de encarcerarem Pedro e João. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Quem eram os saduceus? Politicamente, eles estavam alinhados com o governo romano, que era o explorador, os invasores, e tinham medo das implicações subversivas da pregação apostólica. Esses eram os saduceus. Segundo, em termos políticos. Segundo, eles eram poderosos e influentes na religião judaica. Eles dominavam ali o sacerdócio. Terceiro, na parte teológica. Eles desprezavam a ideia de um Messias, porque para eles, um tempo anterior, na Revolução dos Macabeus, para eles o reino de Deus tinha sido inaugurado naquela revolução, 400 anos antes. Então eles não esperavam o Messias. E ainda teologicamente, os saduceus desprezavam a ressurreição. Não acreditavam na ressurreição dos mortos de maneira, de jeito nenhum. E aqui a mensagem dos apóstolos é sobre ressurreição. Tanto é que os saduceus acreditavam apenas nos primeiros 5 livros de Moisés. Eles não acreditavam no Antigo Testamento. Por isso que quando eles perguntam para Jesus no Evangelho, quem vai casar e se dar em casamento, Jesus responde a partir do livro de Moisés, dizendo, porque Deus, como disse Moisés, é Deus de vivos e não de mortos. Bom, conhecemos os saduceus e vamos entender aqui. Versículos 1 a 4. Falavam eles ainda o povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentido por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os no cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então essa é a minha primeira aplicação teológica, prática, que apesar de tudo isso, a igreja cresce, apesar das ameaças. De 3.000 para 5.000. Há uma doutrina importante na narrativa histórica de Atos. Lucas compreende a história considerando tanto os decretos de Deus, que Deus está atuando e decreta todas as coisas, quanto a livre ação e responsabilidade humana. Toda a história é conduzida na providência de Deus. Inquisição, como nós estamos vendo aqui, ou veremos, perseguição, são alguns dos métodos usados pelos inimigos de Cristo. Eles tentam asfixiar a verdade, mas a igreja persevera no testemunho e coragem. Eles prendem, os levam para o interrogatório. A igreja cresce apesar das ameaças. Em segundo lugar, podem prender os cristãos, mas não podem parar o avanço da mensagem. Leiamos 5 a 22. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-se perante eles, o arguiram. Com que poder? Aqui poder exousia, autoridade. Com que autoridade ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos,
visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que, por que foi curado, tomai conhecimento vós de todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que Jesus havia estado com eles. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer ao contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto, todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles. Nós não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ó mordaça, ameacemo-nos, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Empurra a igreja, empurra a fé cristã para a vida privada, não pode falar publicamente dela. Continua. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em outras palavras, eu não posso negar a minha consciência. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos os glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele quem se operava a cura milagrosa. Então eles podem prender os apóstolos, mas não podem prender a mensagem. E vocês verão, que vem aqui que Pedro mais uma vez denuncia o pecado. E agora ele denuncia o pecado a quem? Anás e Caifás. Gente, não é mole não. Foram os juízes de Jesus Cristo. A cena se repete. Ele está na frente dos algozes de Cristo. E então ele repete com a mesma intrepidez: vocês mataram a Cristo. Você tem coragem? E ele continua: o nome de Jesus é o único com autoridade para salvar. Marque na sua Bíblia: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, este nome está acima de todo nome. O Sinédrio os proíbe de falar no nome de Jesus, mas os apóstolos não podem obedecer essa ordem. Não há outra opção senão a desobediência civil religiosa. A igreja não poderia obedecer a esta ordem, porque isso significa renunciar sua consciência. Deixar de anunciar toda a palavra de Deus é abandonar a nossa missão. E eles não poderiam fazer isso. Não poderiam ir contra o testemunho de Cristo ressuscitado e nem contra suas consciências. Chegamos a um ponto sensível do mundo do tempo atual. Grupos minoritários, como por exemplo, homossexuais, feministas e tantos outros, apoiados pela pressão financeira do capital, e munidos de discursos que dizem científicos, têm tentado amordaçar a igreja. Mas é um tempo estranho, porque não é só a igreja que é calada,
mas até o testemunho científico. Eles querem determinar o que podemos ou não professar, o que podemos ou não pregar publicamente. A mordaça continua a nos ameaçar. Certamente haverá um preço a ser pago por nós. E talvez o preço será a vida. Talvez o preço será a nossa carreira, nossos filhos. Um preço alto que os discípulos, encorajados pelo Espírito, continuaram. Podem prender os cristãos, mas não podem parar o avanço. Quando nós lemos que eram homens iletrados, não era analfabeto, tá bom? Quando a palavra de Deus diz que eram iletrados, significa que eles não passaram pelas cadeiras do curso teológico. Eles não eram treinados na teologia rabínica, tá? Então eles não sentaram na academia. É isso que quer dizer que eram homens iletrados. Mas eles sentaram aos pés de quem? Do próprio Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E aqueles homens estão confusos, procurando nos seus manuais uma regra para condenar estes homens. E a regra e a sua tradição falou mais alto do que a própria revelação de Deus em Cristo. É preciso tomar cuidado. Então, irmãos, irmãs, a igreja cresce apesar das ameaças. Podem prender os cristãos, mas não o avanço da mensagem. E por último, nós, como igreja de Cristo, somos capacitados e guardados pelo Espírito Santo, que o mundo não vê, não conhece. Interessante, um parênteses aqui, bem breve. Dr. John Stott, em seu livro de comentário do livro de Atos, inicia o estudo dessa passagem da seguinte forma, comparando Atos com Apocalipse. Muito interessante. E a comparação dele é a seguinte, que Atos é a batalha da igreja na história, e Apocalipse é a batalha espiritual da igreja na eternidade, antes da eternidade. A batalha espiritual em Apocalipse e a batalha real do mundo histórico em Atos. E nós estamos aqui. Mas, graças a Deus, eles foram soltos e o Espírito capacita a igreja. Versículos 23 a 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo, santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminar. Agora, Senhor, ora pelas suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O ministério de Cristo continua pelas mãos dos seus discípulos, postos em liberdade, oram ao Senhor. A igreja unanimamente ora, e ora a palavra. A oração indica que a igreja primitiva se voltava a Deus em tempos de perseguição, e era consolada
pelo fato de saber que Deus, de antemão, havia predeterminado tudo aquilo. Como eu disse nesta mensagem, em outra parte, que os decretos eternos de Deus e a liberdade humana caminham em harmonia no livro de Atos. E os discípulos não ficam desesperados, falando: Senhor, livra-nos desta perseguição. Eles não pedem para ser livrados da perseguição, mas que dentro dos planos de Deus eternos, eles possam continuar. Eles entendem que a oposição é cumprimento da profecia, está dentro dos decretos de Deus. E o que eles pedem? Olha, ou seja, vele por nós na nossa labuta, vele por nós na nossa caminhada, vele por nós no nosso sofrimento e no nosso martírio. Eles não pedem para tirar a perseguição, mas diz: põe o teu olho e julga, Senhor, porque eu sei que tudo isto está dentro dos seus decretos eternos. Como se dissesse: usa-me, Senhor. Ainda eles oram: encoraja, nos dá intrepidez para ficar diante dos tribunais. Coragem, precisamos de coragem. Também capacitação. Precisamos, ó Deus, de milagres, sim. Precisamos de sinais. E aqui nós vemos que o reino de Deus é inaugurado e o império contra-ataca. Satanás manda tudo quanto é tipo de doente, endemoniado, só nata das moléstias ali na Galileia. Capacita com poder, com autoridade, com milagre, sim. E diz o texto que eles foram enchidos com o Espírito Santo. A terra tremeu e ficaram cheios e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Então esta é a última aplicação. Jesus ressuscitado capacita a igreja com o Espírito Santo. Não foi a única tentativa de amordaçar a igreja, mas através desta história e dessas doutrinas, somos confortados a perseverar, encorajados. Somos persuadidos a crer, porque ninguém morre por uma mentira. E em terceiro, aprendemos a adestrar nossa inteligência e a fé para suportar e continuar a pregação do Evangelho, cujo centro é a ressurreição de Cristo, o conteúdo, arrependimento e conversão. Que Deus nos ajude. Amém. Quem vivo está. Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou.
que procurar no que já foi, aquele que